Olá, sou o professor Joilson e estou no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. A nossa aula de hoje será de tema Resistência da sociedade brasileira durante o regime militar. Além da luta armada, que foi a mais radical do combate ao regime militar, houve também outros tipos de resistência. A exemplo, entidades estudantis, operários e artistas também se manifestaram contra o regime militar. O movimento estudantil, que era representado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi colocado na ilegalidade após a instauração do regime militar em 1964. Porém, os estudantes continuavam a fazer reuniões e assembleias na clandestinidade. E no ano de 1968, no interior de São Paulo, aconteceu o último congresso clandestino da UNE. Descoberto pela polícia, mais de 700 alunos foram presos no local. Depois disso, a repressão do governo se intensificou, muitos estudantes foram presos e mortos pelo regime. Ressaltando que foi no ano de 1968 que foi implantado o AI-5, o Ato Institucional de número 5, que era o que dava mais poderes ao presidente, inclusive para caçar e exilar seus rivais políticos. Eu trouxe a exemplo o estudante Edson Luiz de Lima Souza, que era um estudante secundarista brasileiro e foi assassinado por policiais militares que invadiu o restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro, no dia 28 de março de 1968, durante uma manifestação estudantil. E ele se tornou uma figura emblemática da repressão da ditadura militar contra os movimentos estudantis. Greves operárias. O governo militar promoveu intervenções nos sindicatos, criou leis para impedir a organização dos trabalhadores e procurou atrair lideranças sindicais para o campo do governo. Em 1968, no entanto, Metalúrgico de Contagem em Minas Gerais e Osasco, em São Paulo, paralisaram os trabalhos e reivindicaram melhorias salariais e liberdades políticas. A repressão foi violenta, polícia e exército ocuparam as ruas, tomaram as fábricas e proibiram essas manifestações. O que esses trabalhadores reivindicavam naquele momento. Em 1960 e 1968, os empregados da indústria chegaram a 20% da população economicamente ativa. É nesses anos, principalmente, que vai ter uma grande leva de nordestino para trabalhar em fábricas de São Paulo, um movimento bem conhecido da nossa história. A indústria automobilística concentrava grande parte desses operários, em destaque a empresa da Volkswagen, que tinha uma grande parte, a grande maioria desses operários estavam lá. Reivindicações dos trabalhadores. Na lista de reivindicações dos trabalhadores tinham reposição da inflação, piso salarial, jornada de 40 horas semanais, adicional de 100 horas extras, de 100% das horas extras, e uma das táticas de greve eram os braços cruzados, que ficou conhecido como greve branca, ou seja, os trabalhadores entravam normalmente na fábrica, mas não trabalhavam, cruzavam os braços ao lado das máquinas. Assim, dessa forma, eles não trabalhavam, mas não podia ser cortado o seu ponto, uma vez que ele se apresentou no seu ponto, no seu local de trabalho. Em julho de 1980, uma greve geral contra o arroxo salarial foi organizado e paralisou cerca de 3 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Era a primeira greve geral em 19 anos. O governo militar reprimiu duramente o movimento, intervindo em sindicatos, caçando dirigentes e prendendo os trabalhadores. Um marco da ditadura militar é a perca do poder de compra do salário mínimo. E também se destaca a inflação desse período, o que tornava mais trágica a situação do trabalhador brasileiro. Movimentos artísticos. Os compositores e cantores faziam música de protestos, abordando problemas sociais, econômicos e políticos, e reivindicavam uma sociedade igualitária e democrática. Um dos principais artistas do período
foi o cantor e compositor paraibano Geraldo Vandré. Uma das composições mais conhecidas dele é a canção Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é uma música que se transformou em um hino de resistência ao regime. Outros movimentos artísticos. Vários artistas compuseram canções em protesto ao regime. Destacamos Chico Buarque, que ficara marcado por suas canções de duplo sentido para driblar a censura prévia. A exemplo, a canção Apesar de Você e Cálice, que é uma composição dele em parceria com Gilberto Gil. E aqui eu trouxe para vocês uma parte da letra da música. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Dentro dessa letra tem uma crítica e eu descrevi aqui para vocês. Ou seja, apesar de silenciadas, as pessoas não deixam de sofrer, apenas não são ouvidas. A boca está calada, mas a dor permanece. Outros artistas como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, o Chico Buarque, já citado acima, Caetano Veloso e Gilberto Gil, elevaram o cenário da música nacional a níveis de criatividade raramente experimentados. Movimento de resistência. E ainda destacamos o Teatro da Arena, que produzia espetáculos que criticavam a injustiça social e defendia a liberdade. O Cinema Novo também produzia filmes que fazia críticas aos problemas do Brasil. E o Tropicalismo, que foi certamente um dos movimentos mais representativos desse período. E vamos ao desafio da nossa aula. Eu trouxe para vocês uma citação. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Você concorda ou não com essa frase? Justifique a sua resposta.